Então, oficialmente, boa tarde a todos, tá? Nesse encontro de hoje, a gente vai fazer uma discussão aqui sobre essa questão 152, tá? Essa questão, vou exibir para vocês dois caminhos de resolução. Um caminho simples, né, que é um caminho a nível observacional, né? A gente vai fazer a leitura aqui do texto, vai observar essa tabela, ver a pergunta e usando intuição a gente vai ver o que a gente acha, o que vocês acham que seria a resposta mais adequada. E eu vou mostrar um caminho um pouco mais complexo, entre aspas, mas é um caminho interessante, né? Aborda um conteúdo que se estuda no terceiro ano e algumas palhetadas dele no primeiro ano, né? Que é a questão dos polinômios. Essa questão também a gente pode resolver usando polinômios. E no primeiro ano, né, vocês estudam as funções polinomiais de grau 2, né, ou as funções quadráticas, que é a que se encaixa aqui. Tá? Então, vamos fazer a leitura aqui rapidão, né, e já a gente começa a fazer aqui, abre o debate, as perguntas e etc. Então, a questão diz assim, no desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Então, eu tenho aqui a minha substância Q em miligramas, tá? Que tem aqui as quantidades e aqui o tempo em hora, né? E ele está monitorando essa quantidade em função do tempo. Então, só para fazer uma leitura aqui dessa tabela, no momento inicial da contagem, né, no marco zero, né, quando ele dá lá, ativa o cronômetro, já tem 1 miligrama no corpo do paciente. 1 hora depois tem 4 miligramas, 2 horas depois tem 6 miligramas. Isso é o que essa tabela está nos falando. Tá? Então, continuando aqui a leitura, né, os pesquisadores controlam o processo observando que Q é uma função quadrática de T, quer dizer, ele já deu, né, todo o ferramental. Tá? Mas, como eu falei, eu vou mostrar primeiro uma solução intuitiva. Não necessariamente essa solução vai valer para todas as questões, né, mas, em particular, essa que a gente está discutindo hoje, a gente vai ver que é uma possibilidade. Para decidir se deve interromper o processo, evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade da substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. Então, a última hora foi 2 horas depois, após o início, né? Então, ele quer saber quanto é que ele vai ter aqui no próximo dado, né? Ou seja, quando for 3 horas depois do início do processo, quantos miligramas, né, ele estima que ele vai estar no corpo do paciente, né? Porque ele não pode também entupir o paciente de substância, né? Até água em excesso pode matar, né? Então, é isso que ele quer saber. Então, sei lá, na terceira hora, quantos miligramas vai ter no corpo do paciente baseado nesses dados? Aí, no caso, né, pode ser 4, pode ser 7, 8, 9 ou 10. Tá, vamos... Deixa eu colocar essa tabela aqui no nosso quadro e vamos fazer algumas observações. Até o momento, todo mundo entendeu a ideia do enunciado e todo mundo entendeu o que ele está pedindo ou ainda ficou alguma coisa duvidosa? Não, eu entendi. Muito bem. Então, deixa eu colocar aqui colocar aqui
Só colocar os dados, tá? Então, os dados é uma tabela, né, que nos dá o tempo em horas e a quantidade Q da substância em miligramas. E eu tenho aqui tempo 0, tempo 1, tempo 2, e a gente vai estimar aqui o 3, tá? Vou colocar até em outra cor, que a gente vai discutir aqui, né? A gente vai visualizar o que acontece com os dados. Aqui tem 1 miligrama, aqui tem 4, aqui tem 6, e ele quer saber esse valor aqui. Tá? Esse valor aqui é o que ele quer saber. E ele diz que a função que rege esse fenômeno que está descrito nessa questão 152 é uma parábola. Tá? Então, ele já adianta, né, essa informação para a gente. Deixa eu só colocar os dados aqui bonitinho. Pronto, então está aí a nossa tabela. Aí vamos fazer algumas observações aqui. Tá, o que acontece? Quantos miligramas são adicionados de 0 das 0 horas para 1 hora? 1 hora depois, né? Ele começa com 1 miligrama. Depois desse 1 miligrama é adicionado quantos miligramas? Para chegar nesse valor? 3. 3. Muito bem. Agora eu quero saber aqui da primeira hora para a segunda hora. Eu vou botar aqui mais embaixo, tá? Quantos miligramas foi adicionado daqui para cá? 2. Bom, então percebam que na primeira hora foram 3, né? Na segunda hora foi 1 a menos. Tá, e se a gente usar essa ideia, daqui para cá, vocês acham que tem que ser adicionado quantos? Seguindo essa observação desses valores aqui. No mínimo 1. Muito bem, então. Tá, e se eu adicionar 1, ele de 6 vai passar a ser quanto? 7. Muito bem. Então, essa é a maneira, como eu falei, intuitiva de responder essa questão. O 7, ele é um valor possível, né? Que ele é uma das alternativas. E se a gente observar o gabarito da 152, é a letra B, ó, não sei se dá para ver que está pequenininho aí. Deixa eu aumentar aqui. Ó, 152 é a letra B, né? Aí só conferindo. De fato, é a letra B, tá? Então, nós respondemos a questão, né, usando uma mera observação. Todo mundo entendeu, né, como foi que foi feita a resolução dessa questão? Sim. Ok. Agora, eu vou mostrar o outro caminho. O outro caminho, ele não é tão simples, mas, repito, né, só para, de fato, mostrar, né, o caminho correto, né, as ferramentas que são utilizadas para se chegar nisso. Bom, ele disse, né, uma das coisas que ele fala no enunciado é que esse valor aqui em miligramas, ele é uma função quadrática, né, em função do tempo. Ou seja, ele é uma função assim, ó. Os miligramas dependem do tempo e uma função quadrática é uma função que tem o seguinte formato: até o quadrado mais bt mais c. Vocês lembram disso, né? Todo mundo aqui lembra que isso aqui é uma função quadrática, né?
Todo mundo lembra disso, né? Sim. Muito bem. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai substituir esses dados da tabela nessa forma. E a gente vai encontrar a lei que define todos esses pontos. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu pergunto a vocês, quanto vale o Q do zero? Quem sabe responder isso? Diga aí, Felizardo, quanto vale o Q do zero? Zero. Perfeito, é 1. Está aqui, ó. Ah, 1. Q do zero é Ah, 1. é 1. Aqui agora, quanto vale o Q do 1? Deixa eu pensar. 2. Tá, 4. mas de onde você tirou Ah. isso? 4, então. Muito bem. O Q do 1, o Q do 1 é 4. Né? O Q vai valer 4 quando o T for 1. Então, aqui é o T, né? Ó. Se o T for 1, o Q vai ser 4. Muito bem. Quanto vale o Q do 2? 6. Muito bem. Tá. Esse aqui eu sei que a gente usou outro caminho, mas, sei lá, vamos supor que a gente não sabe, né, esse valor, que é esse valor, né? Então, o Q do 3 a gente não vai fazer, tá? Porque é o que a gente, teoricamente, seguindo esse caminho, é o que a gente estava procurando, né? Então, o Q do 3 é o que ele quer saber. Muito bem. Então, pergunto, substituindo aqui nessa equação, ó, né, nessa lei de formação, como é que fica o Q do zero? Quem sabe dizer isso? Todo mundo entendeu que isso aqui é a tabela, né? Praticamente. Todo mundo visualizou isso, né? Isso aqui é outra maneira de descrever a tabela. Agora, a questão é, muito bem, aí como ficaria o Q do zero? No caso, a expressão aqui, ó, substituindo aqui, ó, essa expressão que está aqui dentro do quadrado amarelo, do retângulo. Não. 4. Não, mas no caso aqui eu tenho que substituir na expressão. Então a ideia seria a seguinte, ó. A ideia seria a seguinte, a ideia seria eu trocar o zero pelo t. Então vai ficar assim, ó, a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. E isso a gente já sabe que dá 1. Quando o q é zero, o resultado dessa conta tem que dar 1. Tranquilo até aí? Todo mundo entendeu essa primeira linha aqui? Aplicada Sim. aqui? Sim. Muito bem. Então agora vamos para o Q do 1. Aí como fica o Q do 1 aplicado aqui? Aí já fica mais simples, né?
o 1 fica aqui no lugar do 0, né? Então vai ficar A vezes 1 ao quadrado, mais B vezes 1, mais C. Isso aqui tem que dar quanto? 4. Muito bem. E o Q do 2, né? Que, como eu falei, esse Q do 3 aqui a priori a gente não usa ainda. Aqui vai ficar A vezes 2 ao quadrado, mais B vezes 2, mais C igual a... 6. Muito bem. Tá, então não sei se vocês percebem, né? Essa brincadeira que a gente fez acabou acarretando em outra ferramenta que se usa no segundo ano, que é a ideia de sistemas. Né? Eu sei que quem estava estudando esse ano comigo no segundo, a gente ainda estava vendo funções trigonométricas, então a gente não chegou à ideia de resolução de sistemas. Porém, esse sistema aqui, a gente não precisa aplicar as técnicas que a gente, né, que é o que é visto no segundo ano. Eu vou aplicar técnicas primitivas, tá? Aí eu deixo tudo uniforme, né, para todo mundo. Então, vamos só fazer algumas continhas. 0 ao quadrado dá quanto isso? Dá quanto? Ninguém sabe? Dá 1. 0. 0. Isso, que é 0 vezes 0. Muito bem. Então, isso aqui dá 0 vezes A, dá 0. Então, essa primeira parcela aqui vai sumir, né? Vai dar 0. B vezes 0, qualquer coisa vezes 0 também é 0. Então, significa que sobrou só o C. Então, né, essa primeira equação aqui, ele já me dá o valor do C, né? Esse caminho, o que, que a gente está procurando, né? Antes da gente continuar, né? Deixa eu só dizer isso para vocês, né? O que, que a gente está fazendo nesse segundo caminho? A gente está procurando os valores de A, B e C, tá? Porque aí a gente vai encontrar essa lei. Para encontrar essa lei, eu tenho que saber quanto vale esse carinha aqui, esse aqui e esse aqui. Eu sei que é um caminho bem mais árduo, né? Mas assim, né? Até então, né, as questões que a gente tem resolvido, né, nem todas elas têm dado tanto trabalho, pelo menos até o momento, quanto essa. Então, só retomando o que a gente, né, fez até o momento, essa parcela aqui dá 0, essa aqui também dá 0, e sobrou só isso daqui. Então, vamos escrever isso. Tá? Então, C é 1. Tá? Aí aqui, 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes A é A, né? Que é A uma vez, mais B vezes 1 é o B também uma vez, e esse C dá 1. Então, eu já vou trocar também, tá? C dá 1 e isso é igual a 4. Por fim, essa última linha vai ficar da seguinte maneira. 2 ao quadrado dá 4. No caso, vai ficar 4A, né? Mais, aqui vai ficar 2B. O C, eu sei que vale 1, igual a 6. Então, o meu sistema, que tinha 3 variáveis, digamos assim, né, as variáveis a priori, né, que eu não sabia quem era ninguém, já começou a diminuir. Né? A gente aqui já descobriu que o C vale 1, está faltando só o A e B. Tá, então, aqui no próximo passo eu vou só diminuir mais essa informação aqui. Né? A informação ainda está densa. Então, eu vou só escrever, vai ficar assim, ó, A mais B. Aí, esse carinha aqui, ele é um positivo, desse lado esquerdo da igualdade, né? Aqui a igualdade está do lado esquerdo. Se eu passar ele para o lado direito, como é que ele vai ficar?
Se ele tá somando de um lado, se trocar para o outro lado, fica subtraindo, é isso? Não fala a memória? É exatamente isso, né? Então isso aqui vai ficar assim, 4 que está do lado direito, eu vou deixar do lado direito mesmo. E esse 1, quando, ao trocar de lado, né, ele vai trocar de operação, né? Ok, aí aqui, mesma coisa, vai ficar 4A mais 2B igual. Aí, seguindo a mesma ideia aqui, o 6 eu permaneço com ele do lado direito, e o 1, que é positivo, quando eu mudar de lado, ele fica negativo. Ok. Tá, então, só fazer as continhas, 4 menos 1 dá 3, 6 menos 1 dá 5, né? Então, meu sistema vai ficar assim. A mais B igual a 3 e 4A mais 2B igual a 5. Aí vocês, beleza, cheguei no sistema o mais simples possível. Vocês têm alguma ideia de como resolver esse sistema? Ou, sei lá, se vocês estivessem resolvendo, vocês iam parar aí? Para aí. Você ia parar aqui, Felizardo? Não acredito, não. Ó, se quiser continuar. Tudo bem. Não, eu vou continuar. Ok, então isso aqui vai ficar assim, ó. O Luan já tem uma ideia, que é a seguinte, né? Eu sei que numa igualdade, o que eu fizer dos dois lados vai manter a igualdade, né? Então ele já deu a ideia de multiplicar aqui dos dois lados por 2. Mas por que ele está fazendo isso, né? Porque vai chegar um momento que eu vou poder cancelar o 2b, que vai se transformar nisso, né? Com esse 2b aqui. Então vamos por partes, né? Vamos só escrever o que o Luan disse, né? Então eu vou multiplicar os dois lados da minha primeira equação por 2. E aqui embaixo eu vou escrever, vou só copiar. Tá, e quando a gente faz isso, né? Vamos só operar aqui, vai ficar 2As. Aqui 2 vezes B dá 2B. E 2 vezes 3 aqui dá 6. Tá, muito bem. Aí o que a gente pode fazer agora? Bom, perceba que eu tenho dois elementos idênticos aqui nas equações. O 2b aqui e o 2b aqui. Bom, agora aplica-se outra propriedade, né, com as igualdades. E a outra propriedade diz assim: se eu subtraio os termos do lado esquerdo das minhas igualdades, vai ser idêntico à subtração dos termos do lado direito. Então, fazendo isso, a gente vai ficar da seguinte maneira, né? Tem gente que bota um sinal de menos aqui, né? Subtraindo, né? A de cima menos a de baixo. Vamos manter isso, tá? E acho que fica mais simples. Vai ficar assim, 2A menos 4A. Deixa eu escrever aqui. 2A menos 4A. Aí 2B menos 2B. Isso aqui vai ser igual a 6 menos 5, né? Que eu estou pegando todos os termos da parte da igualdade que está na parte superior e subtraindo pela igualdade da parte inferior. E 6 menos 5 dá 1. Tá, e quanto dá 2A menos 4A?
Esse aqui dá quanto? Quantos As dão aqui? Dois A. No caso, tá correto. A diferença da 2A, sendo que aqui tem que ter o sinal de menos, porque 4A é maior. Eu tenho 2A e estou tirando mais A's do que o que eu tenho. Então, fica menos 2A. Essa parcela aqui vai zerar, né? Então, isso aqui é igual. Tá tudo bem aí, Felizardo? Muito bem. Sim. Muito bem. Então, esse menos 2, o que ele faz com o A? Diminuir. Multiplicar. Isso. E se eu mudar o 2A de lado, ele faz a operação inversa. Que no caso é dividir, né? Então o A vai ser 1 sobre menos 2. E para não ficar esquisito, né? Essa fração aqui, a gente faz o jogo de sinais, tá? E numa divisão, mais com menos é o mesmo jogo de sinal que na multiplicação, né? E mais com menos. Na multiplicação dá menos. Na divisão também. Então, isso aqui é menos 1/2. Então, nós já temos dois valores, né? O valor do C, o valor do A, que a gente encontrou agora. Aí está faltando só o valor do B. Aí, para a gente achar o valor do B, o que a gente precisa fazer? Pode falar, Felizardo. Qual era mesmo que você disse? A gente achou o C aqui, ó. Aí agora a gente acabou de achar o A. Como é que eu faço para achar o B? Dividindo? De quem? Bom, na verdade a gente pega no sistema no mais simples que a gente ficou, né? E no caso foi esse, eu pego a equação mais simples e substituo, perfeito, né? Então, vou pegar essa equação aqui mais simples, tá? Vou trocar o A por menos 1/2 e vou ver quanto fica o B. Aí fazendo isso aqui, vai ficar menos 1/2 mais B igual a 3. Menos 1/2 é negativo. Se eu mudar isso aqui de lado, aí ele vai ficar positivo, né? Então vai ficar assim, ó. 3 mais 1/2. Aí o que a gente faz para somar essas coisas aí? Tem um caminho simples, tá? É muito comum ensinarem a soma de frações usando MDC, aí tem umas divisões, uns produtos que tem que se fazer, né? É uma receita de bolo, é correto, mas assim, não é intuitivo, né? Então, o que eu vou usar aqui é o simples fato de, por exemplo, se eu tenho aqui uma fração A sobre B qualquer, eu posso transformar essa fração numa equivalente a ela, simplesmente multiplicando numerador e denominador pelo mesmo termo. Tá, então sabendo disso aqui, né, isso aqui nada mais é do que a fração, é a mesma coisa da fração anterior. Tá? Um exemplo prático aqui, imagine que eu tenho
4 por 2, a gente sabe que isso dá 2. E eu vou multiplicar por 3 aqui e multiplicar por 3 aqui. Então, aqui vai dar 12, né? Eu já comentei que isso aqui dá 2, esse resultado aqui. E aqui, 2 vezes 3 dá 6, né? E, de fato, 12 por 6 dá 2 também. Então, esse produto aqui não altera nada no resultado final. Então, eu vou fazer isso. Vou multiplicar aqui por 2 e embaixo por 2, né? Que eu estou fazendo exatamente isso aqui. Não estou alterando nada. E eu estou deixando os denominadores idênticos, né? No caso, esses denominadores são iguais. Muito bem. Então, agora a gente multiplica aqui os numeradores, né? 3 vezes 2 aqui dá 6, sobre 2. Então, a ideia disso aqui é a seguinte: eu tenho 6 pedaços de algo que é dividido por 2, mais um pedaço de algo que é dividido por 2. Vai dar quantos pedaços, né? Vai dar 7 pedaços de algo que é dividido por 2, né? Imagina, você tem vários bolos, todos eles são divididos ao meio. Aí o que a gente tem aqui? A gente tem 6 pedaços desses bolos que foram divididos ao meio. Mais um pedaço vai dar 7 pedaços. Tá, com isso a gente achou o B. Aí, para ninguém se perder, a gente acabou de encontrar essa equação aqui, tá? No caso, essa função aí. E substituindo, né, vai dar a seguinte coisa. O A a gente encontrou que deu menos 1/2, se eu não me engano. Está aqui, ó. O A dá menos 1/2, ó. Então, vamos substituir isso. Menos 1/2 vezes t ao quadrado. Mais o B foi o que a gente achou por último. Dá 7 sobre 2. E o C foi o primeiro que a gente encontrou. Dá 1. Aí o que a gente quer, né? Na verdade, o que a questão quer? Ele quer o 3 aplicado ao Q, né? No caso é o Q do 3. Então é só substituir aí, fazer essas continhas e de fato a gente sabe que tem que dar 7. Né? Então vamos fazer isso. Vai ficar menos 1 sobre 2 vezes 3 ao quadrado mais 7 sobre 2 vezes 3 mais 1. Sendo que como os denominadores aqui são todos 2, né? Eu vou transformar isso aqui nisso aqui, né? 2 sobre 2 dá 1. Aí eu vou poder somar todo mundo. Tá, então 3 ao quadrado dá 9, né? 9 vezes menos 1 dá menos 9. Mais 7 vezes 3 dá 21. Mais 2. Ok, então é só fazer essas contas, né? 21 menos 9 dá quanto isso? Menos 30. Não, mas aí no caso aqui eu tenho 21 e estou tirando 9. Aqui não é adição, tá? Aqui eu vou subtrair. Isso. Então vai ficar 12 mais 2. Dá 14, né? 14. Aí como está por 2, então isso aqui vai dar 14 por 2. E essa fração, né, a gente sabe que isso aqui dá exatamente o 7, que é a resposta que a gente já sabia desde o início. Tá ok? Deu para entender? Eu sei que esse segundo caminho é bem maior, né? É um caminho que exige mais ferramentas, né? Que
tem a ideia de sistemas, né? Tem a ideia das funções, né? Que um valor numa função gera valores. E por fim ainda tem que substituir, né? Depois que você faz tudo isso, acha a equação, no caso a função quadrática, né? Você tem que substituir ainda. Então é um caminho, né? Um pouco. Isso aqui é da outra questão da aula anterior. É um caminho um pouco árduo. Muito bem. Tranquilo nessa questão? Quer dizer, tranquilo não. A pergunta é se todo mundo entendeu. Ou ainda ficou alguma parte que ficou duvidosa? Ok, Sim, deu para entender. muito Deu para bem. entender. Então, eu sei que a gente tem 12 minutos, mas eu acho que dá para fazer uma discussão rápida. Essa daqui é uma questão, ela parece um pouco a questão anterior, só muda a lei, a função que ele usa na lei dela, tá? Eu vou dar a ideia, se der para fazer, a gente faz. Se não der, na próxima aula a gente continua a discussão sobre ela. Mas eu vou, de novo, né? A gente vai fazer uma leitura rápida dela e vai ver alguns dados, né? E a lei dela, né? Sei lá, e ver como é que trabalha para descobrir o que ele está pedindo. Tá, então a questão diz assim: um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando elas atingem 30 centímetros de altura. Tá? O jardineiro estudou o crescimento das plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo, né, a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge a altura máxima. E, no caso, essa é a fórmula. Né, em função do tempo, essa fórmula aqui é um logaritmo, ela não é uma função muito comum, normalmente ela é estudada no primeiro ano, na verdade no finzinho do primeiro ano, né, então, dependendo do andamento, às vezes ela não é vista. Tá? Então, primeiro eu tenho que fazer alguns comentários aqui sobre ela, né, antes de toda forma, falar da questão. Mas não pensemos ainda nela, né, vamos só ver aqui a ideia. Então, só recapitulando, essa função ela faz o seguinte, ela me dá as alturas das plantas, à medida que o tempo, né, que é contado em dia, vai passando, ele vai me dando as alturas da planta em centímetros. Aí, só relembrando, né, quando a planta chega em 30 centímetros, ele põe para venda, e essa função ele calculou até 40 centímetros. Aí vem a pergunta, a partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, ou seja, se ela foi colocada à venda é porque ela já tem 30 centímetros, de acordo com as condições aqui do nosso problema. Em quanto tempo em dias, né, ela alcançará a altura máxima? Ou seja, imagine que eu coloco lá a planta e ela não vende, né? Suponha que ela não vende, né? Em quantos dias ela vai ficar lá? Né? Bom, então essa é a ideia. Não sei se todo mundo entendeu, mas deixa eu só colocar os dados dela aqui. Então, ele tem uma função h, né, que depende do tempo, que esse h é a altura. Deixa eu só pegar a lei que eu memorizei, é 5 log de 2. Log de 2 na base t mais 1. Essa é a minha lei. E a cada tempo em dias, eu tenho a minha altura em centímetros. Tá? E tem o período aqui que, sei lá, tem alguns dias aí que
eu não sei quantos dias são, tá? Vou colocar, sei lá, em D1 dias, ele atinge 30 centímetros. Deixa eu ver se ele... Deixa eu passar a vista bem rápido aqui, ver se ele diz isso. Ele não diz, né? Só diz que é colocado à venda quando chega a 30 centímetros. Tá. E ele calcula até 40. Ok. Tá, aí tem um tempo aqui D2 que ele chega a 40 centímetros. Então ele quer saber essa variação de tempo. Né? Em quanto tempo ele é colocado à venda, né, até atingir a altura máxima. Ou seja, esse pedaço aqui de tempo é isso aqui que ele está perguntando na questão. Todo mundo entendeu, né? A ideia da pergunta. Muito bem. Sim. Muito bem. Então, aqui eu vou passar uma ideia relativamente simples e rápida dessa questão do logaritmo. Então, a questão do logaritmo é o seguinte. Tem as funções elementares que são estudadas no primeiro ano, e uma delas é essa daqui. Eu coloquei aqui da forma mais simples. Essa função aqui é chamada exponencial, tá? Toda função, ela tem uma inversa. Bom, por que essa função é chamada de exponencial? Porque a minha variável, que é x, ela é expoente. Então, o nome ele meio que indica, né, quem é a variável. Se eu pegar aqui um exemplo prático, né, que a gente usou aqui no item anterior, é esse. Veja que parece, mas não é a mesma coisa, né? Qual a diferença? A diferença é onde está o x, tá? O x é a minha variável, tá? E aqui, na minha potência, x é base. Na minha potência, x é expoente. Quando x é base, essas leis aqui são chamadas de polinômios, que foi o que a gente usou no item anterior. Tá? Então, isso aqui são polinômios. Aqui, no caso, eu coloquei só um tipo, tá? Mas a soma de polinômios também é um polinômio, né? Então, essa função que eu usei aqui, aqui é a soma de vários polinômiozinhos, né? Onde ao invés de x é t, né? Mas a soma de polinômios ainda é um polinômio, tá? A exponencial ela não tem soma de parcelas como nos polinômios, ela é mais simples assim. Tá, aí tem a função inversa dela, né? Só assim, fazendo esse comentário, pelo menos a priori, para a gente resolver a questão. Mas eu posso, né, o ideal é que, sei lá, eu tirasse um dia para falar só dessas funções inversas aqui. A função inversa da exponencial é o log. Tá? Então, eu vou dizer rapidamente o que significa, né, a ideia inversa do que essa faz. Basicamente, a ideia dessa função é assim: eu tenho o a, que eu vou repetir ele x vezes. Por exemplo, a elevado a 5, né? É a 5 vezes, é a vezes a vezes a vezes a, isso 5 vezes. E o logaritmo é o inverso disso, né? Como seria o inverso? Seria justamente isso, né? Então, o y, ele seria os valores das minhas potências, né? Para cada x que eu coloco aqui, ele vai me dizer, né, quanto dá a minha potência. Aqui é o inverso. E como no caso, como é que seria esse inverso? Dado o valor já calculado, sabendo que esse y ele provém desse azinho, repetido várias vezes. Essa quantidade de vezes é o que o log me dá. Tá? Então, só para ficar simples aqui, sei lá, vou pegar um exemplo prático para todo mundo visualizar. Imagine 2 elevado à terceira, né?
Isso aqui é o 2 vezes 2 vezes 2, né? E esse produto aqui dá 8. Aí, isso aqui significa que se eu fizesse o log de 8 na base 2, na verdade eu estou querendo saber quantas vezes eu repito esse 2 de tal maneira que o produto desses dois que vão ser repetidos vai dar 8. No caso, é 3 vezes, né? Então, é isso que o log me diz, tá? Esse cara aqui, eu repetindo ele 3 vezes, o seu produto, né, vai dar 8. Essa é a ideia do log. Não sei se todo mundo entendeu mais ou menos essa ideia. Mas ela é um pouco importante para a questão aqui da resolução da questão. Para resolver essa questão de uma maneira mais simples, digamos assim, a ideia é isolar os T's. Bom, mas como é que eu vou isolar o T? Olha só o trem que está aqui. Como é que eu vou isolar esse T aqui? Bom, então, uma das coisas que a gente faz, né, a gente começa a retirar os elementos próximos de T, obedecendo mais ou menos a sequência operacional. Então, primeiro eu tenho 5 vezes o log. Aí o que eu vou fazer? Né? Eu vou dividir ambos os lados por 5. Então, eu vou ficar assim, ó, com h de T dividido por 5. E isso aqui dividido por 5, né? Esse 5 se cancela, vai ficar só o log. Bom, eu não sei se eu vou escrever. Eu vou escrever desse lado, essa parcela que eu vou colocar aqui. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, o que foi que eu fiz daqui para cá, né? Dividi ambos os lados por 5. Aí não sei se vocês percebem, essa escrita aqui é praticamente a mesma que essa. Onde o meu A aqui é 2, onde o meu Y aqui é T mais 1, e onde o meu X aqui é tudo isso aqui, H de T sobre 5. Aí o que eu vou fazer? Aqui tem um se somente se, né? Ou seja, essa escrita eu posso mudar para essa. Né? Essa escrita aqui eu posso mudar para essa. Então, essa expressão que está escrita assim, eu vou transformar ela nisso aqui. E transformando, né, eu vou só dizer aqui, né, esse cara aqui está no lugar do A, tudo isso aqui está no lugar do Y, e tudo isso aqui está no lugar do X. Aí o que eu vou escrever? Eu vou escrever assim, vou escrever Y, que no caso é tudo isso aqui, ó, T menos 1, ou desculpe, T mais 1, né, meu Y aqui, ó, vai ser igual, meu A é 2, e meu X é isso aqui, ó, HT sobre 5. Como eu quero T, né, aqui está T mais 1, eu quero T. Então, esse 1 aqui que é positivo, mudando de lado, ele fica negativo. Então, fica 2 elevado a HT sobre 5, menos 1. Tá, e como é que eu vou agora descobrir essa informação aqui? Bom, essas aqui são as minhas alturas, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou trocar 30 por H e descobrir o tempo T, né, que faz ele sair do zero até a altura de 30 centímetros. Depois eu faço a mesma coisa para o 40 e subtraio esses T's, né? Que é o que ele pede, né? De um tempo para o outro. Essa seria a ideia da questão. Eu vou fazer aqui um pouco rápido, o nosso tempo está estourado, tá? E isso aqui está gravado. Então, assim, eu aconselho a vocês, né, refletirem, assistirem lá novamente, né, se puderem. Hoje mesmo eu coloco na plataforma YouTube, como eu tenho colocado, né, essa saga nossa. E tá. Eu sei que aqui já eu não estou. A impressão é que eu não estou muito preocupado no entendimento, né? Mas por esses fatores, tá?
Então, vamos pegar aqui, eu vou deixar D1 mesmo. Tá? D1 vai ser o meu tempo, né? Quando eu troco o H por 30 centímetros. Então, eu vou fazer isso, né? Vai ficar 30 sobre 5 menos 1. Aí, 30 dividido por 5 dá 6, tá? Então, isso aqui é 2 a sexta menos 1. Esse é meu D1, que é quando eu troco o H por 30. Agora eu vou trocar o H por 40. Fazendo isso, eu encontro o meu D2, né? Vai ficar assim, 2 elevado a 40 dividido por 5 menos 1. 40 dividido por 5 dá 8, né? Então, isso aqui dá 2 à oitava menos 1. Tá, então o nosso tempo, o tempo que ele quer, é D2 menos D1. D2 é 2 à oitava menos 1. É menos D1, que é 2 à sexta menos 1. Então, aqui vai ficar 2 à oitava menos 1, menos com mais dá menos, 2 à sexta, menos com menos dá mais. No caso, cancela esse com esse. Bom, 2 à oitava dá... Aqui, para a coisa ficar não tão complexa, eu vou... Isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 à sexta. Né? Porque aqui o 2 se repete 6 vezes, com esse 2 se repetindo 2 vezes, vai dar as 8 vezes. E aqui tem o 2 à sexta. Né? Aí eu vou colocar esse cara em evidência. Então, aqui 2 ao quadrado menos 1, né? Porque esse cara aparece uma vez aqui e aparece 4 vezes aqui. Bom, aqui dá 4 menos 1 dá 3. E 2 à sexta dá 64. Né? 64 vezes 3. Bom, e fazendo esse produto, fazendo bem rápido aqui, aqui dá 12, aqui dá 18 com mais um 19, 192. Bom, então esse foi o resultado que a gente encontrou, tá? Então é a letra D, 192. Deixa eu só conferir com o gabarito. É a letra D. Tá, então é isso, tá? Perdoe aí pelo tempo excedente. No nosso próximo encontro eu posso fazer alguns comentários mais pertinentes sobre essa questão, tá? Assim, uns detalhes. E é isso, tá? Eu vou... Vai falar, Felisa? Não, obrigado pela aula. Agradecer também ao professor Felipe pela aula, né? Gostaríamos de que tivesse mais alunos participando, né, das aulas, são tão importantes, né? E seria muito bom mais alunos aqui participando, principalmente matemática, que é uma disciplina que requer muita atenção, muito foco, né? E agradecer aos alunos que estão aqui participando, com o professor Felipe. Obrigada, professor Felipe, aí, pela disposição, né? Ministrar essas aulas. Vou desligar aqui um pouquinho. Ok, eu vou desligar aqui a gravação, tá? E vocês ficam em aberto para falar o que quiserem, tá?